a jornada de Anne. Esta história emocionante vai mostrar como a Anne descobriu como lidar com as marcas deixadas pelo trauma da infância. E se você também tem sofrido como Anne e quer vencer, não perca nenhum capítulo. Siga toda essa história, porque você vai aprender como vencer as marcas deixadas pelos traumas da infância na sua vida e também vencer todas as tragédias horríveis que você já viveu na sua vida. Você vai superar. Anne, uma história de resiliência e superação de trauma, uma história da vida real. Anne era uma criança muito feliz, vivia numa casa muito humilde de Sturk, com seus pais e seus 8 irmãos. Um dia, o sol brilhava e entrava pela flecha daquela casa. Era como se aquele sol estivesse dizendo: Anne, Anne, desperta, porque o dia vai ser muito feliz. A Ana deu um pulo da cama, se levantou toda animada, saiu correndo até a sala, quando de repente a Anne se dá conta de que está um clima muito desagradável. Sua mãe está muito nervosa, agitada, e o seu pai paralisado, como se não tivesse força para reagir. De repente a sua mãe anuncia que está indo embora e sai sem olhar para trás e como se não tivesse nenhum filho, como se os filhos não existissem. A Anne correu atrás da mãe até a porta e ficou olhando para o horizonte, vendo a sua mãe se desaparecer. Passaram-se os dias, a dor do coração de Anne era muito forte. A Anne sentia muita saudade, sentia um vazio no seu coração. E para se distrair desse sofrimento, a Anne, todos os dias, ela sentava naquela porta e ficava olhando pelo mesmo horizonte que viu a sua mãe desaparecer, na esperança que ela voltasse. E para se distrair, ela começou a observar as plantinhas rasteiras chamadas de 11 horas, que esperava o auge do sol para ela se desabrochar nas cores vibrantes, branco, rosa, vermelho e amarelo. Mas só que quando a Anne voltava em si, o vazio ainda estava ali, a dor ainda estava ali forte, cravada no seu peito. O tempo passava e a dor da saudade, do vazio, se misturava dentro do interior de Anne. E ela não entendia o porquê de tanto abandono e de tanto sofrimento. O segredo por trás das brigas. Tinha uma coisa que Anne não entendia: o nascimento da sua irmãzinha, uma bebê linda, de pele clara e os olhos azulzinhos como o céu. E enquanto seus irmãos e a própria Anne tinha pele morena. Essa foi a causa de tanta desconfiança e de tantas brigas, das constantes brigas naquele lar. Foi essa situação que culminou na partida da sua. Como se não bastasse a dor que a Anne já tinha no seu coração, o abandono que ela já havia sofrido, um dia chega na sua casa um casal pedindo o pai da Anne que deixasse que eles o adotassem. Seu pai, sem pensar 2 vezes, pensando que seria o melhor para a Anne, deu a Anne em adoção para aquele casal. E a Anne foi levada dali sem entender o que estava acontecendo. Quando chegou na casa daquele casal, a Anne estava com uma dor no seu coração muito profundo. Então a Anne se adoeceu. Não comia, não bebia, chorava o tempo todo e ficou doente.
Aquele casal, não sabendo mais o que fazer, resolveu devolver a Anne para a sua família. Anne ainda tinha o mesmo costume de sentar na porta, olhar para o horizonte, esperando a volta da sua mãe. E naquele dia ela viu um movimento estranho e ela se alegrou e pensou, será que é a mamãe que está voltando? Mas quando ela fixou bem os olhos, ela viu que eram 4 homens e que sua mãe não estava entre eles. E aqueles homens foram se aproximando. Chama o seu pai, eu quero falar com ele. Anne, assustada, saiu correndo. Papai, papai, tem uns homens aí que quer falar com você. Logo, o seu pai se aproximou daquele homem. Aqueles homens estavam com um ordem de despejo. A sua mãe havia vendido o sítio onde eles moravam com tudo que havia dentro. Bom, naquele tempo os casais se casavam na igreja e os filhos só eram registrados quando alcançava a vida adulta. Então, para a mãe de Anne, era como se ela fosse solteira e os seus filhos não existissem. Então, ela tinha aquele sítio porque ela recebeu de herança dos seus pais. Ela foi e vendeu. Sua mãe teve a coragem de deixar todos os seus filhos na rua. Isso era demais para o coração de Anne. Isso doía muito, muito mais. Agora a Anne já não sabia qual dor doía mais dentro do seu coração. Se era o abandono, se era agora a traição da sua... Como que a minha mãe teve coragem de deixar a gente na rua? Dizia Anne. Passaram-se os dias e eles naquela expectativa da mudança. Mas uma coisa diferente aconteceu. Naquele dia, Anne estava muito cansada e ela foi dormir. E dormiu pesado. Quando foi de manhã, ela acordou com uma movimentação estranha na sua casa. Havia pessoas chorando com choros abafados. Anne então saiu do seu quarto. Quando ela chega na sala, ela viu vários parentes dela ali, tudo reunido, uns chorando com choros abafados, outros com uma ferramenta chamada serrote nas mãos. O serrote servia para serrar madeira. E a Anne então já sabia o que aconteceu. Mas ela não podia acreditar no que estava acontecendo. Então a Anne correu até o quarto onde estava a bebê e ali estava aquela bebê coberta com um pano branco. A Anne não podia acreditar, jamais ela podia acreditar no que estava acontecendo. Então ela olhou para sua tia e perguntou com uma voz rouca e forte, morreu? A sua tia, tentando consolá-la, aproximou, abraçou-se e disse, ela virou um anjinho, foi morar no céu. A Anne não podia acreditar. Naquele dia foi o velório, foi muito triste. E os tios mais tarde chegaram com um caixão que eles mesmos fizeram, botaram a bebê ali e teve o sepultamento da sua linda bebê, de peles brancas e olhos azuis. Não perca o próximo capítulo. A Anne agora está diante de um futuro incerto. Será que a sua mãe vai voltar? Será que a Anne vai conseguir superar tantos traumas? Será que ela vai superar o abandono? Tantas brigas nos lares? Será que a Anne vai sair da tristeza e ter alegria e esperança na sua vida? Essa história é uma história emocionante. Você não pode perder o próximo capítulo. Inscreva-se no canal para que você não perca nenhum episódio. Esperamos você no próximo capítulo.